Prazer imenso estar com o Gá Vitória. Agora eu tenho que autorizar a gravação aqui, que o meu computador está me exigindo isso. Certo. Pronto, mandei ele continuar. Vamos lá. É um prazer imenso para mim estar com o Gá Vitória, né? Que realmente eu considero, né? Assim, como se diz, né? Eu considero filho, né? Participei desde o nascimento, né? Na verdade, eu me acho, né? Eu me acho realmente. Eu me acho meio mãe, né? Desses gás jovens, né? Dado o tempo que a gente está aí nessa missão, né? E muito me alegra, né? Ver aqui 54 pessoas nesta tela, né? Nesta reunião, né? Isso é muito importante, né? O GA Vitória tem feito a diferença lá em Vitória, né? Muito estimulado pela Mônica, que está aqui nos assistindo, né? Que a gente agradece muito a ela, né? Por esse incentivo inicial, né? Da criação desse grupo, que realmente é muito importante, que faz a diferença, assim como todos os grupos de apoio à adoção, no apoio aos pais, né, e justamente para que nós possamos, né, evitar, né, o máximo possível essas situações de depressão no pós-adoção que eu vou falar hoje, né. Achei o tema muito importante, né, e realmente ele é importantíssimo, né, ele é essencial, é um tema, assim, meio revestido, né, como se diz, é um tema meio enrustido, não sei que palavra eu vou usar, né, escamoteado, né, não é falado muito, né, as pessoas, em geral, têm preconceito. Depressão no pós-adoção, como assim no pós-adoção, né? E nós temos, sim, depressão no pós-adoção, né? O Michelson fez aí um ato falho, né? Ele falou no pós-parto, mas, veja, a adoção também é uma gestação, né? É uma gestação psicológica importantíssima, né? Eu costumo dizer que a adoção é a filiação que se configura, né, sedimenta, consolida através das vias jurídicas, mas a adoção é um fenômeno essencialmente psicológico, né, pessoal? Acontecem aí nessa adoção muitas questões, muitos processos psicológicos, né, que muitas vezes não são trabalhados adequadamente, né, e que essas questões não trabalhadas, elas irão aflorar no pós-adoção, né? Porque, veja, é a chegada da criança que inaugura os pais, né? Nós podemos estudar muitas teorias, ler todos os livros, participar de todas as lives, né? Acharmos que nós estamos super, hiper, mega preparados, mas é a chegada da criança que vai realmente nos colocar no papel de pais, né? E vai nos mostrar, né, a intensidade, não é, das nossas emoções. Realmente o processo educativo de um filho, né, a relação paterno-filial, materno-filial, ela nos provoca emoções muito profundas, né? E muitas vezes acontecem aí surpresas, né, que nós não esperávamos, né? Surpresas sobre nós mesmos, eu estou falando, né? Nem estou me referindo aí à criança que chega neste momento, né, mas sobre nós mesmos. Então, eu tenho ouvido, assim, algumas coisas, assim, alguns discursos, assim, doutora, meu Deus, eu não sabia que eu era desse jeito, eu não sabia que eu era tão irritada, que eu era tão nervosa, que eu era tão impaciente, que eu era tão exigente, né? Eu tenho a impressão que está tudo errado na minha casa virou uma bagunça, eu não consigo conviver com a bagunça, né? Essa criança chora demais, né? Ela faz muita birra, né? Então, isso são fatos, não é, pessoal, do processo de criação, né? De filhos, não é? Não tem filhos que não façam bagunça, né? Que não façam birra, dependendo da idade deles, né? E são questões que vão realmente nos colocar em xeque, né? E muitas vezes em choque, né? Então, a depressão no pós-adoção, ela tem que ser vista realmente como uma possibilidade, né? Acontece, né? E devo dizer para vocês, né, que eu tenho visto isso com muita frequência.
Tá? Eu tenho, assim, a Mônica está aqui me assistindo, eu sei que ela participou aí de um GT, né, de um grupo de estudo que estudou as desistências nas adoções do estado de Pernambuco, e ontem eu estava revisando o material aí, antes das falas a gente sempre revisa os materiais, né, para organizar a cabeça, né, e eu estava pensando, né, sobre sobre os estudos, né, desse grupo de trabalho, né, e eu fiz aí uma hipótese, né, que eu fico pensando que várias dessas desistências que nós constatamos podem ser causadas porque houve depressão no pós-adoção, que nós não conseguimos identificar. Então, nós temos que olhar para esse fato, gente, como um fato real. Né? Veja, e acontece sim depressão no pós-parto, né? Estou falando agora do parto biológico, e não é tão raro assim, gente. É com muita frequência, né? Às vezes isso não é considerado, né? As mães elas têm uma dificuldade de assumir que elas estão em dificuldades. Elas têm uma dificuldade de assumir que elas estão em dificuldades. Veja que redundância, mas é isso mesmo. Né? Parece que a sociedade nos cobra que nós sejamos supermães. Né? Você tem um instinto materno, você tem que dar conta. Poxa, você esperou esse filho tanto tempo, agora o filho chegou e tu não está dando conta? Como é isso? Você está farrapando? Né? Onde é que está o teu instinto materno? Você tem que dar conta. Né? Isso, as mães biológicas são questionadas, né? Mas em relação à mãe biológica, nós já temos mais claro, né? Que a depressão no pós-adoção acontece, né? A família já aceita essa depressão com maior tranquilidade, e quando ela acontece, né, a família ajuda, né, a avó vai lá, a minha filha mais velha, ela teve uma espécie de depressão no pós-parto, meu neto, que hoje tem 11 meses, eu estive com ela ano passado, ele vai fazer um aninho agora, em agosto, né, e ela mora no exterior, eu estive com ela, fiquei 2 meses com ela nos Estados Unidos, porque ela, no começo, assim, ela estava... Eu vi a impossibilidade dela de maternar aquela criança, e era biológica, né, pessoal? O desespero dela, né, quando ela tinha que mexer no bebê e a insegurança dela, né? Então, no pós-adoção, gente, também pode acontecer, né? Então, eu tenho certeza que aqui na plateia, né, vou chamar assim, né, dentro dos ouvintes, né, tem pessoas que passaram por esse processo. Né? Eu atendi no meu consultório já vários casos, né? Como eu disse, recentemente tem sido cada vez mais frequente, né? Que eu detecto isso, né? As mulheres me procuram, né? Desesperadas, tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo simplesmente, eu começo a tremer, eu passo mal, eu não estou conseguindo, né? Enfim, né? E eu finalmente tenho que encaminhar essas pessoas, né, para tratamento psiquiátrico, sem tomar remédio, eu constato que estão em depressão mesmo, né? O que a gente tem que ver, né, pessoal? É um fato que pode acontecer, né? Nós mulheres, né? E aliás, vou dizer mais, a depressão pós-adoção não acontece só com mulheres, ela pode acontecer com homens, né? Homens também podem ter depressão pós-adoção. Né? Depois eu vou me detalhar mais nisso, né? Então, não se surpreendam, né? É que nós temos que olhar para estas questões sem julgamento. O problema é que nós somos muito rápidos no julgamento. Né, no julgamento, né? A gente vê lá uma mulher com dificuldades e um casal e a gente já não se prepararam direito, né? Talvez foi isso, né? Mas talvez não é só isso, tem outras questões junto, né? Então, a família muitas vezes, ao invés de ajudar aquele casal que está em dificuldades, né? Questiona, né? Em geral, quando nós nos tornamos pais adotivos, né? Muito difícil, não é? Quando a gente passa para nossa família a notícia de que seremos pais adotivos, em geral, a gente não recebe muitos aplausos, né, pessoal? Eu, pelo menos, não recebi aplausos, não. Muito pelo contrário. Você tem certeza que você quer adotar? Olhe, a adoção dá problema. Cuidado, você vai comprar problema. Filho adotado sempre dá problema, não faça isso. E você vai querer saber sobre
Como é que você vai ser mãe de uma criança que não é sua, né, que vem de uma família que você não conhece? Estas coisas, não é, que nós ouvimos, que eu tenho certeza, né, que a maioria de vocês também ouve, né, e que não contribuem, né, só nos enchem, né, de muitas vezes nos enchem de insegurança, né, e de dúvidas, né, e nós temos que trabalhar muito essas questões, né, para a gente dar conta, né, das nossas incertezas, né, das nossas dúvidas que todos temos, né, e ainda dos julgamentos alheios, né, então não é fácil, né, pessoal, a gente tem que olhar para essa situação realmente como uma possibilidade. Eu também não vou dizer que todo mundo entra em depressão, né, pessoal? Não é assim, não, tá? Eu encontrei ontem, né, uma pesquisa, e essa pesquisa, infelizmente, não é brasileira, né? Foi uma pesquisa feita no exterior que diz que uma em cada 4 mulheres apresentaram sintomas de depressão nos primeiros 3 meses da adoção. Tá? Após os primeiros 3 da adoção, Suzana caiu, Conceição? Não, aqui eu não estou conseguindo enxergar. Michelson? Ela acha que caiu. Eu acredito que sim. Uhum. Para mim está demonstrando que está travado. olá, Eu não tô... Retornou. caiu, mas aqui ficou tudo normal. Engraçado, de repente eu estava falando para mim mesmo. Que estranho. Parou quando você falou dos 3 meses, geralmente os 3 meses, aí caiu. Certo, como é que eu vou fazer isso? Se cair de novo, como a gente faz? Vamos seguindo, né? Sim. Eu estou no meu note, qualquer coisa eu entro no meu celular, eu tenho os dados móveis, né? Vamos ver se cai de novo. Deixa eu ver aqui como é que está a minha rede. A minha rede aqui está dizendo que está tudo certo, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Vamos em frente. Então, eu dizia, né, que eu encontrei uma pesquisa, né, que mencionava, né, que 1 em 4 mulheres, né, entravam em depressão, né, tinham sintomas de depressão, né, nos primeiros 3 meses no pós-adoção. E que após esses 3 meses, 12% dessas mulheres ainda apresentavam sintomas. Elas melhoravam, mas ainda tinham sintomas, né? E que depois dos 6 meses, né, em geral, todas estavam bem, né? Se tratadas, estavam bem, né? E nós sabemos, né, pessoal, que um tratamento para depressão, uma depressão comum, digamos, né? O tratamento mínimo de uma depressão, qualquer depressão, né? É 6 meses, né? Então, isso não é por acaso esses 6 meses, né? Enfim, né, pessoal? Por que as pessoas entram em depressão? Como isso é possível, né? Esse é o questionamento, né? Poxa, a adoção foi tão esperada, né? As pessoas passam tantos anos aguardando, né? Ansiosamente a chegada dessas crianças, se preparando, e realmente, atualmente, há a necessidade desse preparo, né? É feito cursos psicossociais, vocês frequentam grupos de apoio à adoção, né? Então, a chegada das crianças, né? Num sentido geral, é motivo de muita alegria quando há esses encontros, não é? Porque há depressão no pós-adoção, né? Então, existem muitos fatores, não é, pessoal, que podem entrar aqui. Não existe uma resposta única, né? O que a gente pode considerar, né? A grande maioria dos pais adotivos, né? E basta a gente olhar o nosso SNA, né, para ver que a grande maioria dos pais adotivos, eles são casais que não puderam gerar, não é? Claro que tem outros tipos de pessoas, né? Mas a grande maioria são casais que não puderam gerar. E muitas vezes, eu acho que se nós fizéssemos uma pesquisa ali,
nós iríamos constatar que a maioria desses casais passaram por processos, né, de tentar engravidar pelas vias naturais, alguns fizeram tratamentos, né, para infertilidade, né? Foi uma época de sofrimento, de luto, né? A própria constatação da infertilidade, depois trabalhar psicologicamente, né? Este luto, não é? Para entrar, digamos, no projeto adotivo, né? Muitas vezes, né? Estas emoções, elas não são trabalhadas adequadamente, né? A gente meio que empurra para o lado, né? Não vou conseguir gerar pelas vias naturais, então eu vou adotar, né? Como se fosse plano A, plano B, é automático, né? E antes de entrar no caminho da adoção, não é, pessoal, que é um caminho diferente. Sempre o meu discurso, né? A adoção é um caminho diferente, né? Quando nós decidimos adotar, né? Nós temos que entrar neste caminho com consciência, né? Com o pé no chão, entendendo que caminho é este, tá certo? Os nossos filhos, né? Eles serão crianças que vêm com histórias, né, não legais, né, são histórias de maus tratos, né, de abandono, de negligência, de abuso, de violência, não é, pessoal? Com muitas lacunas psicológicas, com comportamentos inadequados, se são crianças maiores, né? Então, são as crianças possíveis, né? Todas as nossas crianças que vêm por adoção são as crianças possíveis, né? Não existem filhos perfeitos, idealizados, não é? Nós vamos, aos pouquinhos, construir esses vínculos com essas crianças, né? Então, se eu não estou muito bem comigo mesmo, se nós, enquanto casal, não estamos bem conosco mesmos, né, em relação a esta realidade, e nós fantasiamos demais, romantizamos demais, né, idealizamos, digamos, uma família ideal, não é? Os nossos filhos, né? Olha só, eu só liguei para vocês para avisar que eu falei com o Pé. Recebemos uma ligação da Dani e o Pé está fora. Dentro de um padrão do dia a dia da convivência, nós vamos ter dificuldades, né, pessoal? É como se o castelo construído desmoronasse, né? Então, quanto mais expectativa, não é, pessoal, mais frustração. Quanto mais idealização, mais o choque de realidade depois, né? Filho ideal não existe, né? Família ideal não existe, nada é perfeito, né? E nenhuma família em filho biológico também não, né? Então, a depressão no pós-adoção, ela vai acontecer sempre, né, que a nossa expectativa é muito grande, né? Evidentemente que nós temos aí também fatores biológicos, né? Existem algumas pessoas que têm uma vulnerabilidade maior no seu sistema psicológico, né? Pessoas que são mais frágeis psicologicamente, falando agora dos pais, né? Que podem ter aí uma vulnerabilidade melhor, que não tem uma resiliência, uma capacidade de resiliência tão grande, não é? Às frustrações, né? Porque, evidentemente, nós pais nos frustramos também, né? Nós nos frustramos, né? Com tudo aquilo que a gente sonha e não acontece como a gente quer, né? Então, quando chega o filho, nós precisamos adaptar o sonho à realidade. Entendem como é isso? E às vezes essa adaptação ela fica bastante complexa, tá bom? E às vezes isso é tão grande, não é? Esse conflito entre sonho e realidade, entre ideal e possibilidade, que a pessoa fica muito mal, né? Então, as crianças que vêm com muitas demandas, não é, pessoal? Todas vêm com muitas demandas, bebês, né? Veja, a mãe biológica, ela deprime no pós-parto. Tá fervendo. Bota o arroz para mim, Bigode, já tá. A gente já jantou, pode desligar o arroz aí, viu? Michelson, você pode, Michelson, fechar o áudio como organizador, você pode, veja aí. Certo, deixa eu ver aqui, é Maria de Moura.
Clique no lado direitinho em cima, no lado direito em cima, né? Ali você clicar. Isso, localizei aqui. Pronto. Então, até me perdi aqui. Esse que é o ruim, né? Eu estava bem embalada. Então, esta, digamos, a atualização, não, esta equalização, né, do sonho com a realidade, né, esta dificuldade, né, de nós assumirmos, não é, a realidade do processo de paternidade e maternidade, né? Eu sempre digo assim, né, gente, decidirmos nos tornar pais é a escolha de um caminho, um projeto. Isso tanto na biologia quanto na adoção. Ser pais é uma escolha, às vezes não é, né? Acontecem acidentes, né, na biologia, poxa, não queria, né? Agora, nossa, não quero mais, eu estava estudando, estou fazendo mestrado, não queria ficar mãe e pai agora, e veio esse filho. O meu consultório, né, gente, tem muitos filhos lá, aliás, muitas crianças lá que aconteceram, que não eram para ter nascido em determinadas épocas, né? E depois não conseguem ser maternadas ou paternadas pelos seus pais, porque não vieram no tempo errado. Mas veja, decidir por um processo, por um projeto, não é? De filiação, como vocês estão decidindo, né? Nós, pais adotivos, nós vamos por livre, espontânea vontade, desejo, decisão, para o caminho da adoção. Não é assim? Eu acho que eu não conheço ninguém que entrou nesse caminho forçado, obrigado. A gente vai porque deseja, nós desejamos ser pais, né? Então, esta é a nossa motivação, ou deveria ser a nossa motivação, sermos pais. Então, basta a gente perguntar para os nossos pais, ô pai, como foi para você ser meu pai? Ele vai dizer, meu filho, você deu tanto trabalho, né? Outro dia meu marido estava conversando com o nosso filho mais velho e ele disse, pai, eu lhe dei muito trabalho, não é? E ele disse, meu filho, bote mais trabalho aí, ainda continua dando hoje, né? Então, o processo educativo de filhos, gente, é um caminho que dá trabalho, que exige, que nos mobiliza, né? A nossa vida se transforma, se reforma, né? O casal precisa abrir espaço para essas crianças, né? Às vezes tem aquele casal onde o marido é o xodó da casa, ele é tratado, né? Eu vejo muito isso aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Sul não é assim não, viu? Aqui os homens têm são muito paparicados aí pelas mulheres, né? Lá no Sul não é tanto assim, né? Mas, em geral, os homens são muito cuidados, né? São os xodós da casa, né? Aí chegam aquelas crianças, né? E parece uma escola de samba, né? Lá do Rio de Janeiro, né? Invadem, né? Com todas aquelas demandas, não é? Alegria, gritos, né? Monopolizam a atenção da família, também da mulher, né? Da esposa que paparicava esse marido, e o marido também começa a se ressentir, ele começa a não mais achar o seu lugar, começa a se achar esquisito, desconfortável, muitas vezes se irrita, fica com raiva das crianças. Tenho visto isso, né, pessoal? Este tipo de marido é um candidato à depressão, né? Pode deprimir, não se encontra nessa história, né? Então, como eu disse, a chegada dos filhos inaugura os pais, né? Então, nós temos que estar muito tranquilos, não é, pessoal? Já vem a minha palavra tranquilidade de novo, né? Sobre o nosso projeto adotivo, né? O casal tem que estar junto, se é um casal, nesse projeto, né? E entender que realmente filhos dão trabalho, não importa se adotivos ou biológicos. Então, quando a gente entra nesse processo de filiação, é pau para toda a obra, né, gente? Né? Então, a gente tem que estar com as nossas questões internas trabalhadas, né? Todos têm, assim, um bocado de tempo antes da chegada dos filhos, né? Para pensarem sobre si mesmos, né? Para vocês imaginarem como vai ser quando
chegar aos nossos filhos, né? Como é que eu vou me sentir? Eu às vezes recomendo, vão num parque, agora nem dá para fazer isso, né? Por causa da pandemia, mas eu recomendo assim, vão num parque e observem, não é? Vão lá num parque onde as crianças brincam, né? E observem a relação lá das mães com as crianças, né? A movimentação das crianças, né? Como é que a atividade, né, desses pais em relação a essas crianças. Quando vocês vão nas festas de aniversário infantil, observem a interação. Amanhã vocês estarão nesse lugar, né? Então, eu estou pronta para estar neste lugar de pai e de mãe, né? Eu estou pronta, eu terei resiliência, eu terei tranquilidade. São coisas que nós precisamos nos perguntar, né, pessoal? Então, uma outra questão que muitas vezes entra, né? Eu falei um pouco anteriormente, né, que os vínculos são construídos no dia a dia da convivência, né, pessoal? Não é imediato, às vezes as crianças demoram um bocadinho para fazer esse vínculo. Nós, adultos, também demoramos para fazer o vínculo. Eu escuto assim, Suzana, eu gostei muito das crianças, mas eu não me sinto mãe dessa criança. Ainda ontem estava conversando com um casal, nós já fomos 3 vezes na casa de acolhimento, né? Isso não aconteceu aqui, para conhecer as crianças, para conversar com as crianças. Já estamos falando com essas crianças há mais de um mês pela internet, agora já fomos 3 vezes na casa de acolhimento, né? Já saímos com elas durante o dia para passear, mas eu não me sinto mãe. Eu disse, veja, é muito cedo para você sentir mãe. Né? Não, ela achou que já ia se sentir mãe. Isso é ilusão, gente. Não é imediato, tá certo? O sentir-se mãe, às vezes acontece logo, mas às vezes não acontece. Nós somos muito diferentes nisso. Não podemos nos comparar uns com os outros, né? Perdão. Às vezes as crianças saem da instituição, já chamam os seus pais adotivos de papai e mamãe. Mas esse papai e mamãe, gente, é um papai e mamãe que significa José e Maria. Não é um papai e mamãe com o sentido, com o entendimento de que aquelas pessoas são realmente papai e mamãe. Né? Eles ainda não conseguem colocar o significado papai e mamãe naquela criança. Ou a criança não consegue colocar, né? Porque eles também não estão vinculados totalmente, né? Alguns saem já chamando papai e mamãe, aí os pais adotivos ficam, ele já está me chamando de pai e de mãe, o vínculo está feito. Não, não está, entendeu? Ele está chamando de pai e de mãe, não significa que está vinculado, né, gente? Talvez sim, talvez não vincula tão rápido. Alguns demoram muito tempo para chamar de pai e de mãe. Né? Demora muito tempo. Eu tenho uma história aí que eu acompanho. O menino já está mais de um ano com a família e não consegue chamar de pai e de mãe. Né? Ele foi um pré-adolescente que veio de um apadrinhamento. E ele chama padrinho e madrinha. Como assim? Eu estou trabalhando com ele. Quem? Ele fala, meu padrinho, quem? Daí, meu pai, né? Ele não consegue ainda, ele não internalizou pai e mãe, né? A relação de pai e mãe, ele ainda não consegue. Então, estas coisas, né, pessoal, são fatores que, se eu não estou adequadamente preparado para isso, entendendo que isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, mas não necessariamente a criança não está rejeitando a mãe ou não está rejeitando o pai. Isso faz parte, nós temos que ter tranquilidade. Então, algumas pessoas que não estão muito assim informados, orientados a respeito da diferença desse caminho da adoção, podem deprimir, porque a expectativa era tanta, eu queria tanto ser mãe, né? Eu queria tanto exercer esse papel de maternidade, agora eu tenho aqui um filho que não me chama de mãe. E a frustração é muito grande, entendeu, pessoal? Então, as questões todas, elas são a partir da nossa percepção. A forma como nós vemos e sentimos essas situações, né? Como nós passamos por esse processo, né? Perdão. O estresse no começo, né, pessoal, da chegada dos filhos é grande. Realmente é muito difícil, né? Eu tenho que pensar muito bem, assim, uma família que começou o seu processo de convivência, né?
com os filhos, ainda mais se eles são maiores, sem estresse. Em geral, é estresse, né? Estresse fica aqui, é overdose de preocupação, é overdose de ansiedade, né? Os pais ficam muito ansiosos, ficam com medo, ficam com dúvida. Será que essa criança realmente vai me aceitar? Tem muito esse medo. Assim. Será que ela vai me aceitar? Será que eu vou amar essa criança? Então, existe uma autoexigência muito grande. Né? É como se tudo tivesse que ser automático, e não é, gente. Então, tudo isso a gente vai falando, não é? Nas nossas reuniões de grupo, isso é falado no preparo, naquele curso de preparo psicossocial, né? Então, muitas pessoas passam essa trajetória das reuniões mecanicamente, né? Eu vejo as pessoas assistindo reunião com o celular no lado, conversando no celular, conversando entre si, né? Fazendo outra coisa, estão de corpo presente, né? Mas não estão realmente participando, internalizando aquilo que é dito. Eu espero, né? Eu não consigo ver quem está aqui, né? Eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? E não estejam fazendo outras coisas, tipo aquele aluno que está na aula, né, pessoal? E não está prestando atenção no que o professor está falando, não aprende, né? Aí chega na hora da prova, né? A hora da nossa prova aqui é chegar dos filhos, né? O estágio de convivência. Pronto, não vai conseguir dar conta, né? Não estudou, né? Não fez a sua tarefa, né? Então, muito importante, né, pessoal, que vocês realmente invistam energia, né? Nisso, neste preparo, nesse início. Eu vejo tanta ansiedade, né? Poxa, tem que fazer 4 reuniões, mas que absurdo! Eu participei de uma reunião aí de um outro grupo e uma pessoa perguntou qual é a explicação científica para a participação nesses cursos. Eu disse, gente, ele perguntou isso, né? Existe alguma comprovação científica de que esses cursos são importantes? Eu até fiquei pensando assim, meu Deus, é uma pergunta, como é que uma pessoa não consegue perceber a importância de participar num grupo de apoio à adoção? Eu não consigo compreender isso, né? Então, vocês estão nos grupos de apoio à adoção, não é por castigo, não. Não é por burocracia. Ah, isso é muita burocracia. Gente, não é burocracia. Participar do grupo de apoio à adoção, tá certo? Participar do curso psicossocial é fundamental. Sem isso, vocês não vão dar conta na chegada dos filhos. Né? E vão entrar em dificuldades. Então, se a gente faz uma análise dessas pessoas que entram em depressão, que têm dificuldades, a gente vai ver lá no faltou coisa ali, ela não soube enfrentar, ela teve dificuldades. Evidentemente, aqui e acolá, né? As pessoas, como eu disse, né, têm algumas dificuldades pessoais, né? De neuroquímica, né, que são mais frágeis, não é, que não conseguem, digamos, dar conta de muitos limites, né? A gente tem que entender que todos nós, né, nós temos os nossos limites psicológicos. O que significa isso? O tanto que eu consigo dar conta, né, pessoal? Isso é importante no projeto adotivo. O nosso perfil, o perfil que nós nos dispomos a adotar, né? Aquele perfil que a gente coloca lá na vara, gente, tem que ser condizente com as minhas possibilidades. Eu tenho que dar conta. Eu fico muito impactada, preocupada, desesperada quando eu vejo, né, e a gente vê isso, né, pessoas mudando o perfil para o filho chegar mais rápido. Não façam isso, não. Ou aumentando o número de crianças. Era 1, aí bota 2, né? Não, quem cria 1, cria 2. Sim, cria 2. Mas veja, 2 filhos são 2 demandas, não é um pacote. Né? A gente não pode pensar num grupo de filhos como um pacote, né, pessoal? Cada filho tem uma demanda diferente. Se eu me abro para 3 filhos, isso é possível sim, mas eu tenho que ter braço para esses 3. Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem que fazer consciente, né, gente? Então, tem muita gente que eu vejo que entra nessa história de uma forma inconsequente, eu vou usar essa palavra. Né, de uma forma inconsequente, impensada, né, às vezes imbuídos das melhores intenções, mas é o caminho errado, né, pessoal? É o caminho errado. Então, depressão na adoção existe sim.
tá? E muito mais frequente do que se pode pensar. Tá? Eu tenho visto isso, né, com muita frequência, e eu tenho agora pensado, né, por que está tão frequente? E é claro, né, se nós olharmos agora as nossas adoções, que a maioria das nossas adoções são de crianças maiores, são de irmãos, são de adolescentes, as demandas são maiores quando você se dispõe a adotar um grupo de irmãos, quando você se dispõe a adotar 3, quando você aceita adoções interraciais. Eu quero uma criança, para mim não importa a raça da criança, a etnia da criança, tudo bem, claro que não importa, mas eu tenho que estar preparada, né, pessoal, para o olhar do outro, né? Se eu tenho uma criança negra, por exemplo, não tem problema nenhum, mas eu tenho que me preparar, né? As pessoas vão perguntar: ele é seu filho adotado? Sim, é. Então, às vezes acontece assim, as pessoas ele é adotado e a pessoa já se irrita, tá com preconceito, né? Veja, né? Então, se a nossa família é diferente, é claro que ela vai despertar curiosidade, não necessariamente é preconceito. Eu, por coincidência, aqui em casa temos um filho especial, e bem especial, né? No sentido de que ele tem muitas deficiências, né? Ele tem uma lesão cerebral, né? Ele tem dificuldades neurológicas importantes, ele não aprende, ele tem 22 anos, né? E ele funciona como um menino de 1 ano. Vocês imaginam um bebê de 1 ano? Aí a gente vai em tudo que é canto com ele, né? Ele vai, nosso filho, né? E chega no restaurante, ele vê uma coisa interessante, ele faz o grito do elefante. Eu não posso repetir o grito do elefante aqui, o Michelson vai achar que eu enlouqueci. Mas é o grito do elefante na selva, aquele grito ele faz quando ele está feliz, né? As pessoas olham, né? Tem alguns pais que ficam com medo, né, de deixar os filhos chegarem perto do nosso filho. Eu não acho isso anormal, né? O meu filho é enorme, é mais alto que eu, é forte e grita daquele jeito, né? Se eu tenho um menino pequeno e não conheço o Matheus, eu vou proteger meu filho, né? Não, ele pode bater, ele pode machucar. Então, eu tenho um filho especial, eu tenho que ter limites psicológicos para lidar com isso, né, gente? Para lidar com o filho diferente. Eu não sou especial porque eu tenho um filho diferente. Não é assim. A gente não tem pai adotivo e mãe adotiva, não é especial. Nós somos pessoas que queremos filhos, né? Então, por adoção, a gente tem essa possibilidade de estabelecer o perfil. Tem pessoas que têm filhos especiais biologicamente, né? Eles não escolheram. Eu também não escolhi, na verdade, que Matheus fosse especial, né? Foi uma outra história que não é para falar agora, né? Eu quis um filho e eu aceitei como filho da mesma forma que aceitaria um filho dito normal, né? Foi uma outra história. Mas eu pude aceitar Matheus, gente, há 22 anos atrás, eu tinha 45 anos de idade. Eu tinha recursos psicológicos, recursos materiais, maturidade, condições, disponibilidade afetiva para Matheus. Eu pude encarar essa trajetória. Então, nós não podemos entrar em trajetórias das quais nós não damos conta. Então, tudo isso, né, pessoal, entrar numa trajetória pesada demais pode gerar depressão, tá? O que é a depressão? É quando, digamos, nós não damos conta, né? De repente eu me sinto cansado demais. Eu mesma já tive depressão 3 vezes na minha vida. Não é por causa de adoção nem nada, né? Foi outras histórias, né? Outras circunstâncias, né? E a sensação de depressão é horrível, né? A gente fica com a motivação zero, existe um sentimento de derrota, parece que a gente fica ligado no negativo da pilha, a gente não consegue ver nada mais positivamente, o mundo parece que fica todo preto, né? Eu sempre costumo comparar, né, que entrar em depressão é a mesma coisa que você entrar naquele túnel da Serra das Russas, né? Todos nós aqui conhecemos esse túnel, né? Você entra no túnel, quando você entra tem luz, à medida que você vai entrando lá dentro, se não tivesse aquelas luzinhas na parede, ficaria um breu de escuro, né? Então você entra devagarinho nessa depressão e as coisas vão se fechando, né? Então, o excesso de demandas, o excesso de expectativa, né, gente, podem levar a uma depressão no
pós-adoção, né? Eu vou, assim, deixar depois espaço para perguntas, tá? Quais são as dicas, né, pessoal, para evitar esta depressão no pós-adoção? Eu já disse aqui, né, pessoal? As dicas assumir, né, as diferenças do caminho que nós escolhemos. Assumir que haverão dificuldades, né? Enfrentar as dificuldades, né? Enfrentar os desafios, buscar ajuda, gente. A chave também é buscar ajuda. Eu vejo muitas pessoas entrando em dificuldades e não buscando ajuda. Criar um filho envolve muitos sacrifícios e responsabilidades. Isso é uma conversa tão antiga, né? Criar um filho envolve muitos sacrifícios e responsabilidades, envolve renúncias. Às vezes as pessoas não têm possibilidade, têm dificuldade de renunciar, né? A gente tem que abrir espaço na nossa vida, né? Caminhar mais devagar em determinado departamento da nossa vida para abrir espaço para o filho. Não dá para ter filho, né? Você adotar 2 crianças e ao mesmo tempo entrar num doutorado, não vai funcionar. Outro dia, há um tempo atrás, uma família, né, um casal, eles adotaram 4 crianças, a mãe era professora, né? E ela veio para mim, que ela ficou em dificuldades, evidentemente, com os 4 meninos, né? E eu descobri que ela não tinha tirado a licença maternidade. Eu disse, como assim você não tá gozando a sua licença maternidade? Não, eu não quis. Eu fiquei com medo que se eu entrasse em licença maternidade, eu seria despedida. Eu disse, menina, a licença maternidade é essencial, fundamental, eram crianças maiores, né? Então, a licença maternidade na adoção, gente, é um direito da criança. É um direito da criança. Ela precisa que a mãe, né, os pais, o pai também tem direito, né, ele tem menos tempo para ficar junto, mas ela precisa estar junto de verdade desse pai e dessa mãe, para que ela sinta segurança neste pai e nessa mãe, e ela possa perceber essa disponibilidade afetiva desse pai e dessa mãe, né? Como é que ela vai desenvolver vínculos se ela não está na presença do pai e da mãe? Então, neste caso que eu disse para vocês, o que aconteceu? Ela vê, não, eu contratei uma babá, eu fiquei assim perplexa, né? 4 filhos e contratou uma babá. Conclusão da história, nenhuma babá ficava, óbvio, né? Nenhuma babá ficava, com 4 crianças adotadas, com todo um histórico anterior. A babá não fez curso de preparo para adoção, entendeu? Ela não sabe como lidar com aquelas crianças. Então, foi um rolo, gente, vocês não fazem ideia, né? Veja que erro, né? Adotar, ser mãe e terceirizar a educação dos filhos para a babá. Por que ela quis ser mãe se ela não conseguiu pensar que ela tem que ter um espaço, né, de convivência com esses filhos? Tá certo? Então, tem coisas que às vezes acontecem, né, pessoal, que realmente é muito complicado de nós entendermos determinadas pessoas. Tá? Isso é uma história para dar errado. Né? É uma história para dar errado, tá certo? Às vezes é muito difícil, né, para nós pais, eu me incluo, né, nós admitirmos, né, eu já sou uma macaca velha, né? A gente aprendeu algumas coisas, né? Nossos filhos a maioria estão fora, estão crescidos, né? Mas eu vejo assim que alguns pais às vezes têm, principalmente os adotivos, né? Dificuldade de admitir que eles estão tendo dificuldade. De novo a redundância, dificuldade de admitir que tem dificuldade. Né? Parece que há uma necessidade de mostrar que a família é tampo de margarina, que não existe. Tá certo? Não existe. Tá? A gente precisa pedir ajuda. Os grupos de apoio à adoção estão aqui para isso. Foram criados para isso, para ajudar, para oferecer ajuda. Gente, é gratuito, é voluntário, é amoroso. Né? A gente faz isso de bom grado. É só abrir-se, né? Se não há grupo de apoio à adoção na cidade, né? Evidentemente, a gente precisa procurar algum profissional que possa ajudar. Às vezes precisa um psicólogo, um assistente social,
né, que possa ajudar, né? Mas a gente tem que procurar ajuda. A gente não pode esperar a situação entrar num drama, né? Numa situação que não tem como reverter, sabe, pessoal? A gente tem que procurar ajuda antes, tá? Então, primeira dica para evitar a depressão no pós-adoção: assumir as dificuldades deste caminho. Quais são? Eu não posso dizer todas hoje, né? Vocês têm que frequentar as reuniões dos grupos para aprendê-las, né? Aqui eu estou falando as dificuldades do caminho, mas quando eu falo especificidades do caminho, parece que as pessoas não dão tanta importância. Eu acho que eu vou começar a dizer: é preciso compreender as dificuldades do caminho da adoção, para ficar mais claro, porque há dificuldades. Não é um romance, né? Nada é automático, né? Tudo é no seu tempo, né? E do jeito certo. Eu tenho que estar preparado para essas dificuldades, né? Eu sempre digo, né? Ter filhos é uma grande aventura, tanto na biologia quanto na adoção, né? E quando a gente vai numa aventura, a gente se prepara, né? O que a gente leva? Lanterna, casaco, mapa, né? Sempre falta coisa, né, pessoal? Então, por mais que a gente se prepare, né? Quando a gente está no meio da aventura, pronto, furou o pneu, não tinha step, aconteceu isso, descarregou o celular, esse é o gostoso da aventura. Então, ter filhos, gente, é uma aventura gostosa. A gente trabalha muito, são muitos desafios, mas é maravilhoso você perceber o resultado disso, né? Como essas crianças elas têm condições de recuperar-se, né? De construir novas formas de comunicação, de convivência, como elas recuperam as lacunas, né? Se eu invisto de verdade, mas não é automático, né, gente? Não é de uma hora para outra, eu tenho que entender isso. É realmente um passo a passo, é um dia de cada vez. Tá? A segunda dica, gente, para evitar a depressão pós-adoção: não estabelecer padrões muito altos em nada. Né? Não façam padrões muito altos em relação a você. Ninguém tem que ser super mãe ou super pai. Somos só pais e mães, né? Pais e mães erram, podem errar. A gente tem que se dar o direito de errar. Tem um autor que ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, que todo processo educativo, ele é construído em cima de erro. Né? Eu fiz assim o máximo possível, né? Dentro do que eu sabia, né? Na educação das minhas filhas, né? Eu tenho 2 biológicas, vou citar essas, né? E de vez em quando eu penso, meu Deus, eu acho que eu me excedi. Eu venho de uma educação muito restritiva, coercitiva. Minha mãe não me deixava fazer nada, né? Eu sou anos 60, né? Se vocês querem saber como era o anos 60, pergunta o Google lá que vai lhe dizer, né? Anos 60, olha que a gente ferveu e a gente tinha a juventude era muito politizada, né? A gente quebramos paradigmas naquela época, né? E foi muito bacana, queria viver de novo aquilo, né? E a minha mãe não me deixava ir para canto nenhum, né? A gente fazia reuniões e a minha mãe não pode, né? Por que não pode? Porque eu não quero. Eu ficava tão brava com esse, porque eu não quero. Ela nunca me dava explicação. Mas mãe, todas elas vão e parar. Tu não. E eu jurei para mim, eu vou criar e educar minhas filhas diferente. Nunca vou ser uma mãe assim. Conclusão da história, né? Eu criei minhas filhas com autonomia, com independência. Elas foram em todos os locais, evidentemente, né? Eu ia lá ver primeiro os locais para ver se podia, não podia, né? Fizemos negociações de tempo, de voltar, havia limites, mas elas foram criadas com muita autonomia e independência. Conclusão da história, gente. Uma delas mora há 15 anos nos Estados Unidos. Acho que eu errei. Eu não queria que ela fosse tão independente assim. Estão vendo como é? Eu acho que eu fiz tudo certo, né? Criei para a independência. Me lasquei. Tá uma filha num lado do mundo, a outra filha do outro lado do mundo. Tá vendo como é? Né? Agora, se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar assim, não vão ser tão independentes assim, não. Estou brincando, né? Que, na verdade, quando os filhos conseguem levantar voo, né, pessoal? É porque nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer. É o nosso papel, né? Eu lembro que houve uma época em que as 2 estavam no exterior.
né? Uma foi no ano, né? Essa primeira que viajou foi a segunda. Ela terminou a faculdade de arquitetura e ela fez o plano. Quando eu terminar a faculdade, eu vou para o exterior, eu quero fazer um curso, se matriculou, foi planejado, né? Então, meu coração foi se preparando devagarinho para esse voo, né? E ela foi, né? Ela foi para o Havaí. Ficou 5 anos lá, né? Fez um curso, havia uma faculdade excelente lá de arquitetura, né? Enfim, né? Para ela eu me preparei, mas o que eu não esperava é que no ano seguinte, a segunda, que é a minha filha mais velha, né? Ela decidiu também sair. Ela teve também arquiteta, né? Eu acho que uma imitou a outra aí. Ela teve uma oportunidade de trabalho no Arizona, né? E o emprego estava difícil por aqui. Eu disse, mãe, eu vou. Isso foi assim, de um mês para o outro. Pronto, né? Aí acabou a dona Suzana, né? Doutora Caio, foi pro saco, né? Aí ficou só a mãe com o coração partido, né? Eu lembro que nós fomos no aeroporto, né? Levá-la e fiz a besteira, né? De ficar olhando o avião subir. Aí vocês imaginam, né? Minha filha no avião, chorei muito, não tenho vergonha de dizer nenhuma, chorei muito, né? Quando essa segunda foi demais. Foi uma, no ano seguinte foi a outra, eu me senti a mãe abandonada totalmente. Né? Então, a gente olhando lá, o avião subindo, eu não conseguia descolar meu olho, porque se eu descolasse, se eu tirasse o olho do lugar, eu não enxergava mais o pontinho do avião, que eu fiquei olhando, né? E quando eu não enxerguei mais o pontinho, chorei muito, né? Aí meu marido, né, que vocês conhecem, ele me abraça e diz, eu disse, eu fiz tudo errado, elas foram embora, oh meu Deus, o que eu fiz errado? As mães sempre acham que fazem tudo errado, né, gente? A gente sempre acha que a gente fez tudo errado, deixou de fazer. As mães são as rainhas da culpa, né? Aí meu marido disse assim, não, você fez tudo certo. Ele disse assim, porque se você não tivesse tudo certo, elas não teriam ido. Se elas têm coragem de sair da sua presença, da segurança, e ir para o mundo, procurar o seu futuro, a sua felicidade, você fez tudo certo. Mas isso dói muito, gente. Mas é o nosso papel, tá certo? Então, é o nosso papel, né? Passar por isso. Tá? Chorei muito, me descabelei, não deprimi, né? Talvez outra no meu lugar teria deprimido, né? Desse duplo abandono, entre aspas, né? Mas é assim, né? Então, nós não podemos estabelecer padrões muito altos para nossa performance enquanto pais. Vamos errar, né? Vamos pedir ajuda, né? Muitas vezes nós achamos, né, que nós somos os super pais, a gente não é, né? Então, quando a gente percebe que não é, vamos procurar ajuda, né? Também, não é, pessoal? Estes padrões em relação ao processo educativo, eu vejo que muitas vezes me parece que os filhos precisam ser como medalhas, né? Parece que os pais, olha, esse lá é meu filho, né? Como se aquele filho tivesse que ser tudo de bom, né? Tudo top, né? E o filho sendo tudo de bom, tudo top, né? Tá vendo? Eu sou um excelente pai, olha meu filho. Né? Então, sempre o filho consegue ser tudo de bom, né, pessoal? Eles têm dificuldades, né? Muitas vezes tem dificuldades escolares, né? Então a gente tem que olhar para essas crianças do jeito que elas são, acolhê-las, né? Colocar numa escola pequena se elas têm dificuldade. Para que tem que colocar numa escola nível A? Não, porque eu quero meu filho naquela escola, porque lá estuda inglês, francês, não sei o quê, tem judô, tem isso. Nada disso. Padrão alto demais, a criança vai alcançar, vai sofrer naquela escola, eu vou sofrer, nós vamos sofrer. Então, vamos baixar o nosso padrão, a nossa expectativa, né? Vamos tentar, né, aprender com eles. Primeiro, vamos acolhê-los do jeito que são, né? Vamos ver quais são as possibilidades que eles têm. E vamos ser felizes com essas possibilidades. Talvez nenhum possa ser doutor, qual é o problema? Né? Ele pode ser um excelente motorista da ambulância, ele pode ser um excelente bombeiro, um excelente mecânico, um excelente eletricista, se ele não conseguir fazer a academia, né? A faculdade. Então, existe uma ênfase muito grande nessa performance do filho. Então, a gente tem que baixar essa expectativa, né, pessoal? Para a gente não esperar. É muito bacana quando a gente baixa a expectativa e a gente tem a surpresa, né? Se a expectativa é muito grande, a gente está sempre frustrado. Se a tua expectativa é boa, né? Qualquer resultado que vem, a gente fica muito feliz.
tá? Eu já falei dos obstáculos, né? Avaliar os possíveis obstáculos, não é, pessoal? E realmente, né? Se trabalhar muito, né? Olhar para si mesmo, ver as suas dificuldades, né? Se eu tenho uma tendência, né, a negativismo, tem gente que é muito negativo, né? Eu às vezes vejo, né? As pessoas passando esse tempo de espera o tempo todo reclamando. Ah, mas é muito chato, é muita burocracia, porque tem que fazer reuniões, porque o tribunal inventa cada coisa, porque essa fila não anda, porque não sei o que. É muita reclamação. Gente, o caminho da adoção é um caminho diferente. Tá certo? Assim, quando você estava no caminho da biologia, não necessariamente você engravida na primeira transada, né, pessoal? Falando assim bem claramente, né? Pronto, vamos ter um filho, tá? Sim, nem sempre dá certo logo, né? Você tenta, 2, 3, 4, 5 anos, né? Às vezes faz os tratamentos, vai e vai. Não é tão imediato. Então, você deixa esse projeto de lado, né? E você entra no caminho da adoção, gente, tem que começar tudo de novo. Né? Tem que começar tudo de novo. Né? Começa do início, é um outro caminho, um caminho diferente. Aí precisa, sim, tudo aquilo que vocês já sabem. Né? Precisa o preparo, precisa os documentos. Né? É um novo caminho que é necessário. Né? É um caminho necessário para o amadurecimento de vocês. Vocês precisam aprender este caminho, fortalecer-se nesse caminho, ter certeza que vocês querem estar nesse caminho. Me compreendem? Eu não quero desestimular ninguém, né, pessoal? Eu sou mãe adotiva, feliz. Aqui em casa temos 5 filhos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós temos que realmente entrar com consciência neste caminho, né? Entendendo, né? O que a gente vai ter pela frente. Tá certo? Não fazendo muita fantasia disso, né? Não ter medo, né? Ao invés de ficar o tempo todo reclamando das características desse caminho, vamos curtir o caminho, vamos curtir. Vocês estão grávidos, né? Estão grávidos, vamos curtir essa gravidez. Como é que a gente pode curtir? Vamos tentar ler sobre adoção, assistir live, filme. Né? Vamos fazer um book para esperar nossos filhos, né? Vamos pensar sobre esse filho, vamos abrir uma poupança filho. Eu costumo dizer isso, poxa, eu não consigo nem comprar roupa nem nada. Isso não precisa, para que comprar roupa agora? Faça sua poupança filho. Né? Quando ele chegar, se você tem uma poupança, no instante você compra tudo. Né? Então, curtir este caminho, né? Com alegria, com esperança. Né? Em geral, essas pessoas que são mais esperançosas, elas chegam melhor. Né? Aquela pessoa que é muito negativa, né? Ela tem mais dificuldade. Então, quem tem esse perfil negativo, eu já penso que deveria fazer um trabalho terapêutico agora. Faça agora, né? Então, analise-se. Eu tenho eu tô com esse perfil negativo, deprimido, né? Sei lá, eu tô com excesso de ansiedade. Bora trabalhar a minha ansiedade? Há tempo para isso agora, né? De eu fazer algum trabalho pessoal para trabalhar a minha ansiedade. Porque essa ansiedade depois vai me atrapalhar bastante. Né? Se eu tiver essa característica, né? De ser ansiosa demais, né? Porque com os meus filhos, né? Eu já falei para vocês, com a chegada dos filhos, eu tenho que estar tranquila, né? Eu tenho que exercitar a tranquilidade, né? E esse exercício começa hoje. Né? Eu sou muito ansiosa, bora fazer yoga, né? Fazer um exercício físico, caminhar na natureza, vamos aquietar essa mente, né? Fazer coisas boas, né? Viajar com meu marido, né? Para não me deixar derrotar por essa ansiedade, né? Por essa expectativa tão grande. Tá bom, pessoal? Temos que entender também, né, que todos temos limitações, todos temos, né? E isso não tem problema nenhum, né? Todos temos, somos pessoas, né? Com limitações, né?
com dificuldades, né? E a gente vai dando conta disso, né? Aos pouquinhos, né? Com a ajuda, né? Com afeto, né? Com a nossa família nos ajudando. É um tempo também de vocês irem trabalhando a família, não é? Às vezes as famílias são resistentes, né? A gente conversa com a família, né? Devagarinho, né? Sobre esse tema, né? Vai apresentando a adoção para eles, leve junto na reunião do grupo, para assistir uma live, para que eles possam ir atualizando também os seus pensamentos, os seus preconceitos, não é, pessoal, sobre essa adoção. Porque quando a gente está naquele lufa-lufa no início, como tem palpite, não é, pessoal? É muito palpite, né? De pessoas que não têm o entendimento da situação toda, e são palpites que não ajudam, não, muitas vezes apenas nos confundem, né? E nos causam dificuldade, né? Então, importante, né, nessa fase vocês trazerem, né, a família, né, para perto, né, para que ela possa curtir com vocês, né, esse tempo de espera. É uma gestação mesmo, né? Os grupos são espaços gestacionais e nós estamos aí para isso, tá bom? Eu acho que eu paro por aqui, Michelson, porque senão eu não deixar para as pessoas perguntarem, né? E a gente vai contextualizando ainda as questões, né? Tem muitas coisas que poderiam ser ditas, né? E a gente ainda vai acrescentando, tá certo? Certo, perfeito. Eu me sinto, assim, bastante contemplado e, assim, né, dizer que em muito do que foi discutido a gente se reconhece, encontra a identificação e, assim, serve realmente como orientações, né? Aí a ideia realmente agora é da gente deixar um pouco em aberto para que as pessoas participem, trazendo dúvidas ou perguntas. Doutora Suzana. Oi. Essa reunião foi uma grata surpresa para mim, né? Porque quando nós estávamos planejando o calendário de temas para o ano, então surgiu essa proposta de depressão pós-adoção. E era uma coisa que eu, particularmente, achava que não acontecia. Aí foi quando conversei com Mônica, que está presente aqui na nossa reunião, né? Que é assistente social da Vara da Infância aqui em Vitória, e ela disse que sim, isso era comum. Depois conversei com a senhora, e a senhora pontuou isso. Então, depois disso, acabou que surgiu duas situações que me veio em mente e que eu acho que já era uma situação de depressão e eu não tinha sabido identificar. Então, foi quando realmente despertou mais ainda o interesse por esse tema, por essa reunião. Então, eu acho que nisso tudo é de fundamental importância a questão da pessoa reconhecer, de fato, os seus limites e buscar essa ajuda o mais rápido possível. Porque o que eu presenciei era que a pessoa estava receosa, achando que era uma fraqueza estar passando por essa situação. E, no entanto, a meu ver, reconhecer essa situação não é uma fraqueza, mas sim é para ser um desejo de superação. Justamente porque alguma coisa faltou ali, algum preparo, e mesmo com todo o preparo que a gente possa ter, possa buscar, na real, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a realidade é diferente, né? E isso não tem como. Um outro ponto também que eu acho forte é aquelas pessoas que são mais conscientes, eles adoram participar das reuniões, eles adoram buscar isso, esse conhecimento, e tem outros que são, de fato, muito resistentes. Mas eu acho que a gente está plantando a sementinha, mesmo que hoje se oponha a todo o efeito que a gente tem, que tentamos levar enquanto grupos de apoio à adoção, mas no momento que eles se depararem com a realidade, eu acho que vai vir em mente tudo aquilo que foi semeado. E aí eu espero que possamos ter contribuído de alguma forma.
Na verdade, né, deixa eu complementar aqui, né, a Conceição foi falando, né, e a gente vai despertando. Eu não gosto de fazer essa fala em grupo de apoio à adoção muito acadêmica, não é? Com PowerPoint, essas coisas, eu acho que a gente perde a interação, né? Então, prefiro falar, né? Eu vou falando, né, e essa fala vai acontecendo, né? Eu leio algumas coisas antes, né, arrumo a minha cabeça, e eu nunca sei exatamente o que eu vou dizer, né? É uma coisa que a Conceição disse que me trouxe, né, que eu não pontuei, eu acho, né, necessariamente. Veja, as crianças que vêm por adoção, eu acho que isso é importante, né, a gente pontuar, né, mesmo, né, que nós estamos muito bem preparados, né, pessoal, nós não vamos saber exatamente como, né, essas crianças chegarão. Então, cada criança tem a sua história, óbvio, né? E histórias muito difíceis. Tem crianças que têm histórias difíceis, né? E às vezes são duas crianças, cada uma com uma história complexa, né? E junta-se aí um contexto de desafios, não é, pessoal? E fica pesado. Né? E como você disse, né, a pessoa sente como fraqueza, é exatamente isso, é o preconceito, né, em relação à depressão, a possibilidade da depressão no pós-adoção. É possível sim, da mesma forma como a mãe biológica, ela, digamos, ela fica muito impactada com todo aquele volume de trabalho, né, de envolvimento no início da chegada do filho, né, porque principalmente as mães que amamentam, né? Me lembro da minha filha, ela passava de noite, né? Ainda amamentando, aí amamenta, troca fralda, aquilo entra num ciclo, né? Num círculo, né? Que a mulher entra numa estafa geral, né? Então, dependendo do limite psicológico dela, ela deprime. Na depressão, você não vai amamentar, né? Trocar fralda, mas você vai ter que atender às demandas daquela criança. E às vezes as demandas são tantas, né? E tem demanda sim, gente. Isso é quando a gente diz tem que assumir as dificuldades do caminho. Eu tenho que estar pronta para assumir, né? E eu posso me sentir fraca, frágil, insegura, é normal, gente. Não quer dizer que você não é uma boa mãe. Eu me senti mãe insegura no começo, na primeira gestação, né? Me senti muito em dúvida, me duvidei que eu ia dar conta daquela criança que chorava muito, né? Então, toda mãe e todo pai de primeira viagem passa por essas inseguranças, é normal, né? Então, nós não podemos achar, né, que é fraqueza pedir ajuda, gente. Não. É fraqueza não pedir ajuda. É fraqueza deixar a vaca ir para o brejo, né? É fraqueza nós, muitas vezes, prejudicarmos aquelas crianças porque nós não buscamos ajuda. Então, a gente tem que ter a humildade, gente, essa é uma palavra importante, a humildade de reconhecer os nossos limites e procurar ajuda, né? Isso é importante, né? Então, aquelas pessoas que buscam ajuda, não tem problema nenhum, elas resolvem, né? Elas resolvem. As dificuldades exigem soluções, caminhos, né? Para cada dificuldade há também um caminho, né? Não há se eu não busco, né? Se eu não busco, né? Se eu não me abro para aprender. Então, eu costumo dizer assim, que nós, no caminho da adoção, nós temos que estar abertos para aprender, né, gente? Então, isso eu não estou agora dramatizando, né? Eu estou tentando conscientizar, né, a necessidade realmente, né, de vocês se abrirem, né, para esse aprendizado, né, de realmente encararem a beleza deste caminho. Gente, os pais adotivos, se eles realmente encaram este caminho da adoção, como ele deve ser encarado, são pais sensacionais. São pais muito melhor preparados que os pais biológicos, né? Que, como eu disse, né, no começo, às vezes apenas acontecem, né? Então, na verdade, todos os pais deveriam passar por tudo que vocês passam, né? Então, a gente teria, eu acho que um mundo melhor, né? Com pais mais preparados e com a formação desses filhos de uma forma mais adequada, tá? Então, as crianças, elas vêm com muitas demandas, sim, né? Cada um é diferente, não pode se comparar. Eu vejo muita gente se comparando. Poxa, o filho da Maria chamou ela
E o meu já estava chamando de mãe, o meu não me chama de mãe, como se o meu tivesse problema. Não, ele não tem problema, ele não tem defeito, ele só viveu uma história diferente. O meu filho me rejeita. Não, seu filho não está lhe rejeitando, ele apenas não conseguiu ainda desfazer o pacto de lealdade em relação à mãe biológica anterior. Ele vai, se fosse eu a mãe dele, seria a mesma coisa. Então, muitas vezes, por não procurar ajuda, nós criamos teorias, não é? E essas teorias viram bolas de neve, né? E acaba redundando em desistência, né? Então, os núcleos de apoio no pós-adoção estão aí justamente para ajudar, né? Nessas questões. Atualmente, nós temos até um núcleo de apoio à adoção aí, temos um GA que chama GA Sem Fronteiras, né, que nasceu por uma demanda da nossa Coordenadoria da Infância e Juventude, né, porque ela compreende, foi a partir desse grupo de trabalho que eu citei há pouco, né, se compreendeu a necessidade, né, dos pais recém-pais terem um núcleo de apoio no pós-adoção, né, e eu fico estupefacta, sabe, Mônica? As nossas reuniões do grupo de apoio à adoção do GA Sem Fronteira tem 5, 6 participantes, e nós temos uns 60 na lista. Cadê o resto? Né? Ontem nós tivemos a reunião e eu fico me perguntando, eles não precisam de ajuda não? Tudo bem? Né? Como é isso? Né? Tá lá, estão no grupo, nunca ninguém fala nada no grupo, parece que estão mudos, né? Escondidos lá. E ontem a gente tem uma reunião da nossa APEGA e eu disse, eu vou entrar em contato com um por um separadamente, vou pegar para mim essa tarefa e perguntar onde eles estão, como é que estão, né? Para fazer uma busca ativa destes pais, porque as pessoas não veem, gente. Então, a gente não pode fugir da oportunidade de aprendizado, né? A gente tem que aceitar ajuda, né? Isso é um exercício, né, de humildade, né? A gente entender que a gente precisa ajuda, né? Então, essa aí é a chave, tá certo? Suzana, nesses 10 anos trabalhando com adoção na vara da infância, a gente teve algumas devoluções, né? Algumas desistências, né? Como se prefere chamar. Desistência do processo, da continuidade do processo, né? Eu entendo melhor como desistência, né? Desistência. Então, e algumas delas deu para perceber que poderia estar se tratando de uma depressão pós-adoção, né? Do jeito que a criança, o adolescente, ele tem a sua história, as suas questões, o pai e a mãe também têm suas histórias e suas questões, oriundas, às vezes, lá da infância, da relação familiar, e que nem ele mesmo tem consciência, nem a mãe, nem o pai, e quando vê, na hora que chega o filho, essas questões vêm à tona, né? E, às vezes, o não buscar, hoje eu consigo entender melhor, antes eu sentia até um pouco de raiva quando não aceitava ajuda, mas hoje eu entendo mais um pouco que o não aceitar ajuda já pode ser devido ao processo depressivo, né? Que a pessoa não consegue, não quer, mas não consegue se abrir, não é que não quer, não consegue se abrir para ajuda. Então, uma coisa muito importante que a gente vem observando é o outro, quando casal, prestar atenção no outro, porque nas vezes que eu identifiquei que poderia ser, né, que nós, né, a equipe, identificamos, poderia ser uma questão de depressão, não estava nos dois, tá certo? Nos nossos casos foram nas mulheres. E o marido dizia, poxa, eu não vejo assim, desse jeito, tão difícil, tão ruim. Mas só que, em alguns casos, tipo assim, o marido não conseguiu segurar a onda, como diz, tá entendendo? Ele sucumbiu àquele estado da esposa. Se a minha esposa vai adoecer, eu não quero que ela adoeça, embora eu saiba que não é tanto assim como ela está interpretando a dificuldade, né? Então, a gente imagina que se esse marido conseguisse segurar mais, conseguisse entender que a esposa dele não ia afundar
que aquilo ali iria passar, né? Eu acredito que a desistência talvez ela não tivesse acontecido. Então, uma dica que eu acho muito importante é, em sendo casal, um prestar atenção no outro, entendeu? E na hora que um precisar segurar e se impor, não é dessa forma, eu vou cuidar de você, mas também não vou abrir mão dos nossos filhos. Tá entendendo? E a gente também teve situação em que, assim, não foi explicitado, mas deu para perceber que ali estava rolando algum processo aí semelhante ou de depressão, mas que uma das partes, né, um dos adotantes, conseguia identificar isso, conseguia perceber isso e conseguiu segurar, entendeu? E tudo deu certo. Então, assim, é muito importante, enquanto casal, um prestar atenção no outro, entendeu? E não embarcar, se eu estou achando que não é assim, né, tão impossível assim, que não é a criança, que não é bem como ele ou como ela, né, o marido ou a mulher está falando, então vamos ser mais firmes, mais fortes, mais pacientes, né, e mais persistentes. Assim, eu não sei se assim, não sei se se é meio, não sei se você concorda, Suzana, mas eu penso que isso pode ajudar, sabe? Com certeza, Mônica, com certeza, né? Quando a gente fala assim, né, que quando é um casal, o projeto de adoção tem que ser dos dois, né? Os dois têm que entrar nesse projeto. Então, muitas vezes eu vejo assim, né? Eu pergunto, né? O seu marido participa da criação dos filhos, do processo educativo? Ah, ele ajuda. Veja, não é, o marido não é ajudante, né? Ele é coparticipante, não é uma questão de ajudar, né? É parte, né? Então, se os dois adotaram, os dois têm igual participação. E veja, na adoção, né, o casal engravida junto. Eles engravidam do mesmo jeito, né? Na biologia, a mãe ainda carrega aquela barriga, né? E as mulheres acham, né? Porque carregaram na barriga, a gente acha que fica mais dona, né? Mais proprietária, né? Daquele filho que vem, né? E às vezes a gente até não deixa o marido chegar perto. Na adoção, os dois engravidam igual, gente, de igual forma, esperam de igual forma, estão grávidos de igual forma, né? Então, tem que também participar do processo educativo de igual forma. Às vezes, as mulheres são realmente muito massacradas com toda a história, né? O marido, por exemplo, ele fica uns dias em casa, ele volta para trabalhar, e a mulher, por exemplo, largou o seu trabalho também, ela estava acostumada com a sua lida profissional, e de repente ela se vê em casa com crianças que ela não consegue reconhecer como filhos e com crianças que não se reconhecem filhos, né? Então tem que haver realmente um envolvimento dos dois, né? Então, acho que o marido tem que perceber, minha mulher está sobrecarregada, eu tenho que aí realmente chegar mais perto, junto. Querida, hoje você dorme, vá na casa da sua mãe, que eu fico com as crianças. Tem que chegar junto, né? E realmente prestar atenção, a minha mulher não está bem, né? Ela está sobrecarregada, ela está pegando pesado demais, isso não precisaria ser dessa forma, né? Eu achei importante a forma como você colocou, não é, Mônica? Então, o casal precisa se entender como partícipe da história, né? E não pode acontecer, por exemplo, o seguinte, né? Se um não está muito junto, digamos que só a mulher queria adotar e o marido meio que foi na carona, né? Às vezes eles fazem isso, eu não estava querendo adotar mesmo, ela que queria, né? Por mim eu esperava mais. Aí quando começam essas dificuldades, vem aquele discurso antigo, né? Foi você que quis, né? Agora te vira. Gente, isso é terrível. Mas a gente ouve isso. Eu não queria adotar agora, você que quis, né? Então eu concordei. Não tem isso não. Né? Então, já fiquem espertas, mulheres, né? Se o marido está com esse discurso. Tem que entrar junto no processo, no projeto. Né? Não tem marido ajuda a mulher, o marido é parte, é 50% para cada um, é sócio, né? Não é ajudante, né? Ele é parte da história. Né? Então, para tudo. Né?
quando vem por adoção, para ajudar a botar para dormir, a dar banho, a dar alimento, no processo educativo, a dar limite, né? Então, isso tem que ficar muito claro entre o casal, né? Então, isso tudo, né, gente, são questões para vocês organizarem, né, harmonizarem antes da chegada dos filhos. Como é que vocês vão fazer quando chegar o filho, né? Qual é o envolvimento de um e de outro, né? Para perceber, né, o real envolvimento, né, nesse projeto, tá certo? Tem Suzana, aquela questão... Oi? boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu sou um pouco leiga sobre o tema adoção, mas acho muito importante e tenho cada vez mais interesse em saber. Quando vocês falam em problemas referentes à adoção, eu gostaria de saber diretamente quais seriam esses problemas de um filho adotivo que esses pais teriam e quais seriam os problemas que é diferente de um filho biológico, por exemplo. Acho que seria interessante explanar sobre isso um pouco. Isso é outra palestra. Na verdade, veja, eu não gosto da palavra problemas, tá? O caminho da... Oi? Não sei se talvez contemplaria também nessa resposta uma que Jussi Cláudia, ela está fazendo aqui no bate-papo, né? Saber se, gostaria que a senhora falasse um pouco das demandas de um bebê, além das demandas básicas. Eu vi essa pergunta ali. Né? Veja, gente, eu vou tentar resumir isso, tá? Eu não gosto da palavra problemas, tá certo? Veja, o processo educativo, como eu disse, né, é uma trajetória de desafios, tanto na biologia quanto na adoção. Na adoção, o que acrescenta, gente? Eu falei isso, né? Vamos só contextualizar a tua pergunta. Quando você se torna mãe por adoção, você adota uma criança que já tem uma história. Entende? O que significa isso? Essa criança já vem para você, né, com uma história de vida, mesmo que ela tenha sido um bebê. Depois eu vou entrar na questão do bebê, né? Então, digamos que o teu perfil é de 0 a 5 anos, né? Fazer uma hipótese, né? Então, você vai receber uma criança de 4 anos de idade. Tá? Então, uma criança que vem com 4 anos de idade por adoção, ela viveu 4 anos numa outra história, né? Ela provavelmente, né? Provavelmente não, certamente, né? Foi uma história com muitas defasagens, né? Com muitas lacunas. Ela está vindo por adoção, significa que a história anterior não foi história boa, ela não pôde ficar na família de origem, porque lá ela não foi cuidada, ela não foi atendida, ela não foi protegida, ela não recebeu amor, né? Então, o que nós sabemos? A criança que não recebe os cuidados necessários na primeira infância, ela tem dificuldades. Então, ela vem para você com 4 anos de idade, com muitas questões aprendidas de uma forma errada, de uma forma distorcida, né? De uma forma precária, com comportamentos que não se adequam à sua realidade, à realidade da sua família. Então, o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que desaprender tudo o que ela aprendeu nesses primeiros 4 anos, tá? E ela vai ter que aprender a nova cultura familiar. Isso é fácil? Não. Tá? É aí onde a gente diz que o caminho da adoção é diferente. Isso é uma das diferenças, né? A criança tem que ter um tempo de transição entre uma história e outra. Isso não é automático, gente. Você vai levar o filho para casa, né? Um filho que viveu 4 anos, ou 5, ou 6, ou 7, numa história anterior, você vai levar para casa. Ele não vai automaticamente esquecer a história anterior e zerar. Não existe isso. Né? Você não vai arrancar da vida dele as páginas da história anterior. Nós, pais adotivos, continuamos a história. Seria Então, como um processo de luto ou não? Seria como um processo de luto ou não? Não, também, né? Também, não é só luto, é muito mais do que isso, né? É toda uma adaptação, uma nova história. A criança tem que aprender coisas novas, né? Ela vai ter que desaprender comportamentos, em geral elas vêm... São crianças maltratadas, né, gente? Crianças que apanharam, né? Crianças que passaram fome, crianças que têm ansiedade, né? Então, tudo isso elas vão desprogramando, elas vão aprendendo, mas não é imediato. Então, nós temos que estar, nós, pais adotivos, preparados para essas coisas.
né? Elas, num primeiro momento, nós somos estranhos para essas crianças. Como eu disse, o amor não é imediato, gente. Os vínculos vão se formando, né? Ela vai ter que nos conhecer. A criança vai ter que aprender a confiar em adultos, porque os adultos anteriores ela não pôde confiar, eram adultos que maltratavam. Talvez ela tenha dificuldade de chamar os novos pais de pai e de mãe, porque ela ainda se lembra dos outros pais. Então, tudo isso, né, gente, é o processo, né? Você vai frequentando os grupos de apoio à adoção, você vai aprendendo, né, essas especificidades, né? Então, a maior especificidade no caminho da adoção é que a criança adotiva, ela sempre terá 2 casais parentais. Ela terá genitores e pais. Ela terá genitores, que são as pessoas que geraram, né? E ela terá pais, que são as pessoas que não geraram, né? Mas que vão cuidar, proteger, amar, né? Então, esses 2 casais formam a história da criança e isso tem que estar integrado na nossa cabeça e nós temos que passar isso com tranquilidade para a criança. Nós temos que poder lidar com essa história da criança, entendendo o papel daqueles primeiros pais, né? Mesmo que tenham sido pais não adequados a nível de comportamento, né? De cuidado e proteção, mas eles deram a vida, então a gente tem que reconhecer o papel deles, e a criança precisa que nós reconhecemos esse papel. Então tem muita coisa, não é, Raíssa, né, teu nome, né, que você está começando agora, né, por isso eu digo para você, né, fique aí, né, que você vai aprender, você vai aprendendo, vai se familiarizando, né, o importante é que realmente se aprenda sobre esse caminho, que muita gente acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Filho adotado e filho biológico. Eu não estou dizendo que filho adotado sempre dá problema. Ele dá problema se os pais não estão preparados para ele. Os filhos biológicos também dão problema, né? Se os pais não estão preparados para educá-los, né? Porque a partir da nossa a partir da nossa relação, da relação que nós criamos com eles, que eles vão se organizar. Se eu me sinto tranquila, segura no meu papel de pai, os filhos vão estar assim também. Então, eu tenho que ter resolvido muitas coisas antes da chegada dos filhos, não é? Para que eu possa realmente ser uma excelente mãe. Então, tem muitas diferenças, sabe, Ralice? Isso aí é uma outra reunião para a gente falar de todas essas diferenças, né, do caminho da adoção. Obrigada. Falando do bebê, né? Deixa eu falar um pouquinho do bebê. Veja. Acho que a gente está tendo a mesma dificuldade. Travou, né? Espero que volte. Alô, alô? Voltou? Voltou sim, doutora. Eu só fiquei quietinha aqui porque eu sabia que ia voltar em algum dia. Voltou. Pronto. Então, falando um pouquinho sobre o bebê, né, pessoal? Veja, toda criança, não é? Como eu disse, vem com história, né? Gente, o bebê também vem, né? Veja, aquele bebê, ele esteve 9 meses na barriga de uma mulher, não é? Que teve uma história de vida. O que nós sabemos hoje na psicologia, não é? Os 9 meses de barriga, gente, é uma história, né? Nós sabemos que aquela criança que está na barriga, ela vive as emoções da mãe, ela sente, ela traz inscrições daquela história. Então, digamos que é uma mãe que viveu num ambiente de muita violência, né? De muita agressividade, né? Num ambiente de drogas, talvez ela tenha consumido drogas, talvez ela seja alcoolista, né? Então, esta criança vai trazer inscrições dessa história, não é, pessoal? Talvez essa mulher tenha sofrido perdas, né? E a criança viveu isso dentro da barriga da mãe. Eu, por exemplo, quando eu estava grávida da segunda filha, né? Eu passei por um processo de falência de uma empresa onde eu trabalhava, né? E eu fiquei muito ansiosa naquela situação. Eu trabalhava numa função financeira, né? E me exigiram muito, né? Eu tive um início de aborto, né? O que aconteceu? Minha filha nasceu,
bastante ansiosa, ela chorava muito, né? Então, a criança trouxe inscrições daquela história, né? Então, o bebê adotivo, ele vem também com inscrições, né? Este bebê adotivo, ele também precisa adaptar-se à mãe adotiva, né? Eu tenho uma aula que eu dei num evento que está na internet, vocês podem procurar, eu acho que está no YouTube da Angaad, que é as questões emocionais, né, da filiação por adoção. Eu falo muito nessa história do bebê quando ele chega, né? Então, toda criança, ao nascer, gente, ela tem um trauma, né? É o trauma que nós chamamos o trauma do nascimento, né? Todos nós passamos pelo trauma do nascimento. O que significa isso? Nós estávamos 9 meses dentro de uma barriga, não é? Lá era quentinho, a comida vinha fácil, né? Não precisava fazer esforço, a gente não sentia fome, não sentia frio, né? Era muito gostoso lá dentro, né? Era bom que a gente pudesse ficar dentro da barriga, né? Então, quando a criança nasce, pronto, saiu daquele quentinho, ela vai para o mundo externo, né? Então, isso é um trauma, né? Ela nasce, né? Ela se vê naquele mundo de luz, de cheiros, de barulhos, ela tem que sentir fome, né? Então, a criança ela tem que se adaptar ao mundo externo, tá? Algumas crianças, num primeiro momento, choram bastante, né? Outras nem tanto, né? Mas todo bebê chora, né? O bebê adotivo, ele tem dois traumas, né? Ele tem 2 esforços, né? O primeiro é a adaptação ao mundo externo, né? Se é que ele vem bebê, para essa mãe adotiva que me perguntou, é a adaptação ao mundo externo, né? A fora do útero, e a adaptação à mãe, né? Porque ele esteve 9 meses dentro daquela barriga, ele teve contato com a natureza daquela mulher, com o cheiro, o tom da voz, né? A natureza dela. Ele vai para uma outra mãe, ele tem que se acostumar àquela mãe adotiva. E a mãe adotiva, pelo fato de não ter carregado este bebê na sua barriga, ela fica mais ansiosa em relação a esse filho. Ela fica mais ansiosa, ela fica mais preocupada. Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou entendendo esse bebê? E ela acha, né, que porque ela não teve o bebê na barriga, né, ela pode não estar sendo uma mãe de verdade para o bebê, ou pode estar tendo dificuldade. Na verdade, é fantasia. Mas isso é uma ansiedade que passa no começo, né? Então, a primeira questão que é diferente, é a adaptação do bebê à nova mãe, né? Então, se a criança vem bebê, né? Lá pelas tantas, você tem que ter em mente que você vai ter que dizer a ela sobre a sua origem, porque todo filho adotado precisa saber que ele é adotado, que ele esteve na barriga de uma outra mulher, né? Que ele não nasceu da sua barriga, né? Então, a gente tem que começar a prepará-lo, né? A partir de uns 2 anos, mais ou menos, e contar para ele, comunicar para ele a sua história, né? Então, tem aí uma forma de fazer isso, isso é outra reunião, não é? Como contar para a criança sobre a sua história. A criança tem que ter uma convivência legal com essa história de adoção, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá, eu achei que deu uma falhada aqui. Então, tudo isso são questões diferentes, não é, gente? Sempre entendendo que o filho adotado, ele sempre terá os 2 casais parentais, né, genitores e pais, e a criança tem que conviver com essa história. Essa é a história dela, né? Então, se você não está, não vou falar para ela que ela é adotada não, porque ela vai sofrer. Não, é a história dela, ela tem que saber. Primeiro que ela já sabe, todo bebê sabe, ele inconscientemente ele sabe, né, que ele viveu uma mudança, né, que houve uma mudança no nascimento. Então, quando nós estamos contando para esse bebê, a gente está apenas confirmando o que ele já tem escrito no seu inconsciente, né? Então, são questões, não é, pessoal, que precisam ser aprendidas. Então, a criança ela tem que ser criada com limites, com afeto, né? Tem pais adotivos que super protegem esses filhos. Ele já sofreu tanto, coitadinho, e dá tudo o que a criança quer, sem limite, né? A criança precisa limite, precisa afeto. Ou super protegem demais, ou cobram demais, né? Exigem demais, né, dessa criança. Às vezes é os 2 extremos. Tem pais que dão muito e tem pais que cobram muito,
né, achando que essa criança nunca atende às suas expectativas e achando interiormente, se fosse meu filho, não ia ser assim, não. Se fosse meu filho, ia tirar 10. Né? Então, está sempre fazendo uma comparação com um filho biológico que não existe. Né? As pessoas que fazem isso são aquelas que não trabalharam o luto do filho biológico. Né, que eu falei lá no começo, né? Então tem várias coisas que entram aí, né, pessoal? Tanto para bebê quanto para criança maior, para qualquer faixa etária, precisa estar preparado para esse caminho da adoção, que é um caminho fantástico, maravilhoso, sensacional, mas nós temos que entrar com o pé no chão, sabendo o que nos espera e com ferramentas necessárias para a gente lidar com as questões da adoção, que são questões da adoção, né? E o processo educativo dos filhos adotados, ele pode transcorrer com naturalidade, né? As crianças adotadas, elas se desenvolvem, né, dentro de uma normalidade, elas demoram num primeiro momento, né, até que elas fazem a transição de uma história para outra, né, mas depois elas desenvolvem, né, dentro das suas possibilidades. A gente precisa se preparar para isso, tá, pessoal? Sim. A gente está com Paula Guerra inscrita, ela levantou a mão, está desejando fazer uma pergunta. E depois tem mais 2 perguntas aqui no bate-papo. Eu acho que a gente consegue dar conta e finalizar com essas 2. Vamos lá. Né, considerando também o nosso horário. Paula, pode falar. Boa noite, Suzana. Oi, Paula. Entre muitas coisas que você falou, que me chamou a atenção esse caso dessa mãe professora que adotou 4 crianças, e eu fiquei me perguntando assim, será que não teve... Porque, assim, acho que a maioria aqui é marinheira de primeira viagem, né? Eu estou começando agora. Qual é o passo depois? Não há um acompanhamento, um estudo de perfil, uma orientação? Essas dicas que você deu agora foram valiosíssimas, mas depois disso, justamente para cuidar, né, desse ambiente, dessa família que vai se formar, qual é o acompanhamento que a gente tem? Quais são os... Eu queria saber isso, assim. Alguém quer responder? Mônica, Michelson. Tem sim, Paula. Normalmente, existe uma fase chamada estágio de convivência, né? Depois que o juiz concede a guarda para fins de adoção, ele vem seguido de um estágio de convivência, né? Que geralmente é em torno de 3 meses. Na comarca que eu trabalho, quando é bebê, o prazo não é grande assim não são 3 meses, pode ser 30, 60 dias, mas em média 3 meses, e a lei diz que pode ser renovado por mais 3 meses, esse estado de convivência. Durante esse período, tá certo? A equipe da vara da infância, ela deve acompanhar essa família, tá certo? Dando todo o apoio, orientação, fazendo os devidos encaminhamentos em todas as questões que surgem nesse processo inicial de constituição dessa família. Além disso, agora, no Judiciário de Pernambuco, existe o convênio com a APEGA e que a gente pode encaminhar os casos para o acompanhamento pós-adoção pelo NAPA, que Suzana mencionou, né, que é riquíssimo. Em relação a esse período inicial, o acompanhamento é feito dessa forma. Tá certo? Mas você está falando agora, o estudo de depois da perfil... escolha da criança. Isso, eu quero saber. Depois que isso aí, o casal já estava habilitado, a família já está habilitada, já recebeu a criança e tal. Mas antes, no processo de habilitação, é feito sim um estudo de perfil, né? Discute-se com aquele casal a questão da idade, do gênero, né? Da quantidade de filhos desejados, isso é um aspecto muito importante que a equipe tem que analisar se aquela família, de fato, tem as ferramentas e os recursos, tanto do ponto de vista afetivo, emocional, quanto do ponto de vista material, de receber aquele grupo de crianças, né? Em relação à faixa etária, né? Existem
pessoas que estendem a faixa etária, não porque amadureceram aquela ideia de fazer uma adoção de uma criança mais velha ou de um adolescente, mas como Suzana disse, para acelerar a chegada do filho. Então, isso é muito analisado. A equipe técnica, psicólogo, assistente social, pedagogo, dão o seu parecer, tá certo? Em relação a esse perfil, tá? Mas só que é o seguinte, por mais perito que seja o perito, né, judicial, por mais bagagem, por mais preparo que tenha essa equipe, por melhor que tenha sido feita essa avaliação psicossocial, existem coisas que só vão surgir depois que as crianças chegarem na família. Está entendendo? E que a equipe não consegue dar conta totalmente, tá certo? Em relação à questão da licença maternidade, eu posso falar pela nossa equipe, por muitos outros que eu conheço, uma pessoa que se dispõe a adotar 4 filhos e não tem chance de uma licença maternidade, tá certo? A gente ia pensar 2 vezes, 3 vezes ou mais, se ia dar parecer favorável, porque a licença maternidade dá fundamental importância. Esses dias iniciais, eles são muito importantes e necessários. Para quem vai adotar um bebê, quem dirá para quem vai adotar 4 crianças, né? Mas, às vezes, sabe, Paula, a família meio que termina falando aquilo que ela sabe que a gente quer ouvir, entendeu? E depois vai fazer do jeito dela. A gente tem muitos exemplos de família que não seguem as nossas recomendações no pós-adoção, tá entendendo? Então, é por aí. Tá bom. Não sei se consegui te responder. Nessa questão dessa família, né? Ela me procurou no consultório porque ela estava com dificuldade, o que ela ia fazer, porque nenhuma babá, veja, nenhuma babá queria ficar com os filhos dela. Como é que ela iria resolver isso, menina? Por que que você está contratando babá? Eu comecei a entender. Ela estava terceirizando os filhos de babá. Disse, minha filha, é você que tem que ficar em casa. Por que você não está usufruindo da sua licença maternidade? Eu não quero, ela disse. Não é que ela não podia, ela não queria, né? Então é aquela história, né? Eu quero ser mãe, mas eu não quero maternar. Não pode, entendeu? Então é uma pessoa que não fez os cursos, né? Não acompanhou, ela frequentou, digamos, as reuniões, mas estava de corpo presente, porque ela não ouviu o que foi falado, né? Então, Paula, você está começando, né? Como é que você vai descobrindo as orientações, participando, né, das reuniões, né, dos grupos, né? Os grupos de apoio à adoção estão aí justamente para orientar, para dar essas orientações, né, para ajudar, né? Então, muitas vezes, quando a gente dá orientações, as pessoas entendem que a gente está colocando dificuldade, que a gente quer prejudicar, e, na verdade, a gente está querendo auxiliar, né? É bem complicado isso, né? Mas você vai amadurecendo nessa história toda. Suzana, outro dia eu estava fazendo uma entrevista de reavaliação de um casal, né, que já está habilitado há mais de 3 anos, então a reavaliação ela é uma obrigação, tem que ser feita. E aí eu perguntei, o que vocês têm feito para se prepararem, né, nesses 3 anos? Vocês têm participado dos grupos de apoio à adoção? Vocês têm lido sobre o assunto? Vocês têm discutido? Não, Mônica, a gente decidiu que não vai tocar no assunto, não assiste nada, não, porque muitas vezes apresentam muitos problemas e a gente não quer ficar ansioso. Né? Aí o meu parecer para a juíza foi que a minha sugestão era que fosse, né, colocado para o casal manter sistematicamente a preparação. Isso por esta razão, não é? Aqui em Recife, né? A doutora Hélia, né? Ela exige 4 participações anuais dos pretendentes. Né? Depois ela pede 4 participações antes da habilitação. Por que isso, gente? É para já ir amadurecendo, né? Aprendendo algumas coisas. Você chega já na habilitação com algumas coisas aprendidas, né? Você já tem mais condições de escolher o seu perfil, porque você já escutou determinadas coisas, né? E ela pede ainda que até a chegada do filho tenham 4 reuniões anuais. Você escolhe em que mês você
queira frequentar, mas você tem que ir 4 vezes. Se isso não é obrigatório, gente, quem vai? As pessoas não vão. Esse que é o problema, né? Então, quando a juíza diz é preciso frequentar 4 reuniões do grupo de apoio à adoção por ano, não é para causar dificuldade, é para ajudar esses pais e, sobretudo, garantir que aquelas crianças que já sofreram, já foram maltratadas, negligenciadas, tenham pais bem preparados. É isso, né? Então, o caminho da adoção é este, né, gente? Não existem problemas, né? Eu não gosto de chamar problemas no caminho da adoção. É um caminho diferente, né? Com características. Sim. Eita, acho que travou novamente. Ou foi o meu? Michelson? Porque Eu acho que a gente teve que travou novamente. Ó, acho que vai voltar. Oi? Voltou sim. Apresenta as perguntas do chat, né, Michelson? Isso. Estou tentando localizar 2 últimas aqui agora. Também. Né? Então, às vezes a gente fala as coisas, né? Você fala, né? Mas depois você descobre que a pessoa não fez nada daquilo que você orientou, né? Então, a gente pode orientar, é a mesma coisa, né? Você vai ao médico, eu sou psicóloga, as pessoas me procuram, eu dou as orientações, mas eu não estou lá na casa para ver se a pessoa está fazendo. Aí eu começo, você fez isso? Não. Fez aquilo? Não. Veja, é a mesma coisa que você vai ao médico, o médico prescreve uma receita e você não toma um remédio. Pronto, vai ficar bom? Não. Né? Então, é essa a questão, né? Então, muitas vezes eu dou orientações, as pessoas me olham, e ela está inventando coisa, não é bem assim, isso aí, entende? As pessoas não dão credibilidade, não compreendem, né, as diferenças desse caminho e não entram de verdade nesse caminho. Uma prova já é a forma como as pessoas frequentam as reuniões dos grupos, reclamando, né, de corpo presente, né, mas não estão realmente na reunião, né? Então, o que a gente vai fazer? Cada um faz a sua trajetória, né? A gente está aqui com um bate-papo aberto, né? E tem várias pessoas assim elogiando, dizendo que muito conhecimento, Suzana, excelente, muito obrigado. E assim tem 2 perguntas que estão em aberto. A gente está pensando em selecionar elas como as 2 últimas para a gente finalizar. É uma de Stephanie Nazário, que ela está perguntando assim, ó. E quando a lembrança dos pais biológicos não é ruim, como gerar essa simpatia por parte da criança? Não entendi muito essa pergunta, né? Sim. Se a lembrança não é ruim, por que tem que gerar simpatia? Na verdade, veja, pessoal, dependendo da idade da criança, né? Uma criança de 3, 4 anos, ela, num primeiro momento, ela vai lembrar, né, dos pais biológicos, lá pelas tantas ela vai crescendo e ela vai substituindo essas lembranças, não é? Eu não lembro nada de quando eu tinha 3, 4 anos, ou muito pouca coisa, né? Flechas, né? A criança pequena vai esquecendo determinadas coisas. As crianças maiores, não. Né? O que elas não vão esquecer, né? E não pode esquecer a história dela. Houve aí uma família biológica, né? Ela nasceu na barriga de outra pessoa. Isso é a história dela que ela tem que saber sempre, né? E as lembranças, né? Quando a criança vem para a gente, né? O que ela traz na bagagem, né? Como eu já disse, ela traz ela mesma, né? E a sua história, as suas lembranças. Então, no primeiro momento, ela vai lembrar muito do que ela viveu, né? Do que ela sofreu. Às vezes, eles não querem falar sobre o que sofreram, outras vezes, eles querem falar muito. Né? Às vezes, os pais adotivos se chocam porque a criança vem e fala aquelas coisas horríveis que aconteceram, né? Muitas vezes, abusos sexuais, né? Questões de violência, os pais se apavoram. Eu disse, não veja a história dela. Por que ela está me contando isso? Porque ela confia em você, né? Então, você tem que acolher a história dela. Não me conte isso que eu quero saber. Gente, é a história dela. Então, se você
mostra para essa menina, para essa criança, né, que você não escuta a história dela, é como se você não aceitasse na sua inteireza, né? A história faz parte dela, né? Então, a gente acolhe a história da criança, sempre recomendo, não é? Que vocês tenham acesso ou que vocês procurem conhecer a história das crianças, né? Assim como a Mônica falou, tem gente que não quer saber história, outros não saibam a história. Procurem saber o máximo de dados possíveis, porque quanto mais você souber sobre o que a criança viveu, melhor você vai compreender as reações dela depois que ela estiver com você, né? Então, às vezes acontece que a criança demora um tempão conseguir chamar a mãe de mãe. Eu tive um caso no consultório assim. O menino foi adotado aos 5 anos de idade, saiu da instituição já chamando o pai de painho, né? E a mãe, olha, ficou tia há muito tempo. Esse foi o primeiro caso de depressão na adoção que eu acompanhei. Ele não conseguia chamar aquela mãe de mãe, não é? E ele veio para mim porque estava um caos, né? Essa mulher eles não moram mais aqui, por isso eu posso falar. Essa mulher, ela era vegetariana, né? Então ela dizia não, porque meu filho também será vegetariano. Né? E a criança veio, né, de uma história de abrigo, uma história então feijão, arroz e carne, né, sei lá, aquelas coisas. Aí ele chegou na casa, brócolis, nabo, não sei o quê, eu não gosto disso. Não, isso é saudável, você precisa comer, isso é importante para a sua saúde, mas eu não gosto. E a mãe insistia muito, 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 né? E entrou numa confusão tão grande, né, numa resistência total, aquilo virou uma questão polêmica, né, para ela, né? Ela era vegetariana e aquilo era importante para ela, que a criança parou de comer, rejeitou comida total, né? E ele não conseguia chamá-la de mãe, né? Aí veio para mim esse rolo todo, né? Ele não come, meu Deus, era um palitinho assim, magrinho, magrinho, um fiapinho de criança, né? E ele entra no meu consultório, eu abro a porta para ele e diz, oi, tudo bom, Fernandinho? Ele disse, tia, eu não gosto de brócolis. Eu disse, não tem problema, também não gosto. Coitadinho, ele achou que ele tinha vindo para mim para eu convencê-lo a comer brócolis. Eu gosto, né? Mas eu disse para ele que eu não gostava para fazer um conluio com ele. Eu também não gosto, não. Por que você está falando isso? A minha mãe quer que eu como brócolis, tia, é horrível, coitadinha, né? Então, tive que ensinar essa mãe, né? Foi tudo aquilo que eu falei lá no começo, né? Foi excesso, né? Ela fez um padrão muito alto dessa criança. Tem outras histórias, né? Que botou num colégio muito de classe A, né? Eu também tive que ir no colégio, né? Falar com a escola, né? É uma história bem legal essa, né? Mas já está ficando tarde. E deixar o pedaço todo. Doutora Suzana, Oi? Na verdade, a senhora adora falar, né? E nós adoramos ouvi-la falar. É que as histórias são compridas. Não são compridas. Então, se a gente continuar, a gente chega amanhã de manhã. Não termina nunca, não. Não termina. Mas faremos outras reuniões. Pronto. Não foi possível gente. Não foi possível responder a todas as perguntas, mas teremos sim outras oportunidades de, aos poucos, e tirando as dúvidas dos participantes. Então, sabemos que a senhora veio de um dia inteiro de trabalho, então está já no... As pessoas que não foram respondidas, tá? Vamos fazer o seguinte, eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, tá? O Michelson me manda essas perguntas e eu faço um áudio respondendo, tá bom? E aí você então, pode colocar o áudio no grupo, todo mundo escuta, tá? O que não foi respondido, me mande a listinha que eu vou respondendo e vou passando para você e você posta no grupo, tá bom? Então, ótimo, excelente. Então, vamos finalizar nossa reunião com toda a nossa gratidão a todos os participantes, com gratidão à senhora, que, de fato, é a mãe do Gá Vitória, né? Gá Vitória nasceu aqui em 2019, por um casal que hoje são pais adotivos, Josimar Bione e Rosângela Bione, onde teve todo o seu apoio, juntamente com o apoio da Vara da Infância, e está seguindo realmente
tentando ajudar no que é possível. Às vezes, não, na maioria das vezes não temos as respostas, nós vamos buscar, vamos fazendo parcerias e aprendendo com a senhora. Então, apesar de no convite que a gente fez ter colocado todas as suas referências, eu particularmente gosto muito do fato da senhora ser mãe adotiva. E uma outra questão que me comove muito é perceber que a senhora tem isso como uma missão de vida, como um propósito de vida, e que está aí sempre aberta a nos ajudar, a nos ensinar, a nos preparar para que possamos seguir cada dia um pouquinho melhor. Então, a Vitória agradece imensamente. Todos os nossos convidados são extremamente importantes, mas a senhora tem um fator a mais por ter iniciado conosco aqui em 2019. Então, muita gratidão. Obrigado, Conceição, o prazer é meu, tá? E quando quiserem ouvir um bocadinho mais de história, podem marcar que eu chego, né? Não deixe de me mandar as perguntas, tá, Michel? Que eu vou ter o prazer de responder para essas pessoas. Então, um abraço a todos aqui, fiquem nessa trajetória. Eu quero dizer um versinho antes de acabar. Tá? Um versinho que eu inventei outro dia aí, né? Que eu estava dizendo esse... Algumas pessoas dizem que é um mantra, eu gosto dessa palavra mantra, né? E a Conceição já ouviu esse mantra, vou repetir aqui. Né? Eu já postei no grupo e estou até fazendo um cartazinho para divulgar. O mantra, tá? Ingressar no caminho da adoção, tá? É investir no amor incondicional, é insistir no amor incondicional, é persistir no amor incondicional, é resistir, é jamais desistir, gente. Quem investe, insiste, resiste, tá? Não desiste jamais. É jamais passar a hipótese da desistência. Não tem desistência. Amor incondicional não tem desistência, não, gente. Quem desiste não se tornou pai, tá certo? Então, pensem bem sobre isso, né? E tem uma pessoa, Suzana, cada vez que eu estou no meu desespero aqui, eu lembro. Investir, insistir, eu tenho que resistir. É isso mesmo, tá bom, gente? Então, tudo de bom para vocês, felicidades a todos, né? Pois, nossa gratidão a todos os participantes. Todos os participantes. Teremos, sim, outras reuniões com a senhora. Mais adiante, teremos uma reunião sobre o luto, sobre a questão do luto. A nossa próxima reunião já está confirmada para o mês de agosto, será no dia 10 de agosto, será com Tatiana e Valério, e será sobre a adoção de crianças maiores. Então, também será um tema muito interessante, pelo fato de que a gente sabe que nós não temos bebês suficiente para adoção, para satisfazer essa necessidade, que é o desejo de uma boa parte dos adotantes. Então, até o próximo encontro, com muita gratidão a todos vocês.